Como usar o biocontrole genético para controlar pragas de insectos? As pragas de insectos geralmente transmitem doenças a humanos e animais e destroem plantações. O controle dessas pragas pode melhorar a saúde humana e aumentar a produção agrícola. As pragas de insectos são frequentemente controladas pela libertação de outros insetos, especificamente no ambiente que irão matá-los. Este método de controle de pragas é chamado de controle biológico e é ecologicamente correto porque reduz a dependência de inseticidas químicos e tem como alvo apenas as pragas de insectos. O biocontrole genético é um tipo de controle biológico em que os insetos libertados são da mesma espécie da praga, mas com diferenças genéticas críticas e características que afetam a sua reprodução ou esperança de vida. Os insetos libertados transmitem essas características genéticas às pragas dos insetos no campo, levando à esterilidade ou morte prematura das pragas e à redução da população de pragas. O biocontrole genético é amplamente utilizado em todo o mundo para controlar muitos tipos de pragas de insectos. A África tem uma longa história de utilização do controle biológico e do biocontrole genético. Uma das primeiras demonstrações do biocontrole genético foi a eliminação local da mosca tsetse numa área da Tanzânia há 80 anos. Mais recentemente, moscas tsetse machos estéreis foram usadas para eliminar com sucesso insetos em Zanzibar e partes do Senegal. A libertação de insetos machos estéreis é um método de biocontrole genético conhecido como técnica do inseto estéril. Na África do Sul, a técnica de insetos estéreis faz com que se evite a perda de milhões de dólares na produção de fruta por causa de múltiplas e devastadoras pragas de insectos. Uma praga devastadora e invasiva do gado, chamada bicheira, foi eliminada de dezenas de milhares de quilômetros quadrados da Líbia usando a técnica do inseto estéril. Embora tenha havido muito sucesso usando o biocontrole genético, a maioria das tecnologias atuais, como a técnica do inseto estéril, exige a libertação regular e contínua dos insetos com características genéticas únicas para alcançar o controle sustentado das populações de pragas de insectos. Os avanços na genética e na biotecnologia expandem as possíveis aplicações do biocontrole genético, fornecendo métodos mais sustentáveis para controlar pragas de insectos. A primeira libertação experimental de um mosquito geneticamente modificado em África ocorreu no Burkina Faso em 2018, como parte de um esforço de desenvolvimento de biocontrole genético de mosquitos. Esforços bem-sucedidos para criar mosquitos geneticamente modificados também têm lugar na Tanzânia. Estas novas abordagens baseadas na biotecnologia permitem que as características genéticas transportadas pelos insetos libertados se espalhem rapidamente ou se dirijam através da população-alvo da praga por via de um processo chamado gene drive. O biocontrole genético conduzido por genes tem o potencial de ser sustentável e eficaz em grandes áreas remotas, levando à redução ou modificação genética de populações-alvo de praga de insectos. A condução genética é diferente de outras técnicas de biocontrole genético, como o inseto estéril, pois as características genéticas são transmitidas às pragas do campo de geração em geração, reduzindo assim a necessidade de libertação contínua. Se utilizadas contra os mosquitos transmissores da malária em humanos no continente africano, as tecnologias de condução genética poderão fornecer novas ferramentas valiosas que serão necessárias para eliminar a doença. Como a África desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de abordagens genéticas inovadoras para o controle de insectos no século XX, está também preparada para fazer o mesmo no século XXI. A continuação dos testes e da implementação da tecnologia de condução genética pode tornar a África líder global neste domínio.